Paulo André fala pela primeira vez e expõe tudo o que aconteceu sobre a saída do goleiro Fábio, do Cruzeiro. Se inscreva no canal para nos ajudar a bater a meta de 2.000 inscritos. E deixe o like no vídeo. Na carta de despedida do Fábio em 2022, o goleiro fez questão de dizer que Paulo André nem o cumprimentou na reunião em que selou sua saída. Abre aspas. Na reunião estava presente o diretor executivo Pedro Martins e Gabriel Lima. Paulo André, que estava na sala ao lado, não teve sequer a consideração de me cumprimentar, sendo ele um ex-companheiro de clube. 2 anos depois, em entrevista cedida ao GE, Paulo André falou sobre o assunto citado pelo goleiro Fábio e deu sua versão sobre o ocorrido em 2022. Sem dúvida foi uma das decisões mais difíceis daquele início, né? Eu não participei da reunião do Fábio, foram Gabriel Lima e Pedro Martins naquele momento, inclusive pela lógica toda construída. E ficou claro que a gente tinha 2 pontos de divergência. Eu acho que essa questão se deu em 2 pontos. O primeiro era financeiro e o segundo era de crença sobre o que a SAF propunha para a salvação do Cruzeiro. Não era entendido ou não era aceito pelo próprio Fábio. Esses foram os 2 pontos. Então, entre salvar o ídolo ou salvar o clube, a gente optou por salvar o clube, né? E foi assim que se deu. Naquela tarde eu não estava no clube, então assim, não tive a possibilidade de encontrá-lo ou de cumprimentá-lo, né? Inclusive, e aí tenho pessoas que estavam comigo, o próprio André Argolo, que na época era diretor do clube. Nós estávamos no hotel, não me lembro onde nós estávamos, mas ele estava comigo. Então assim, eu lamento, eu acho que ele escreveu, ele construiu aquela história muito mais pela emoção daquele momento, da ruptura, e entendo aquele momento, que 18 anos dentro de um clube, com a história que ele tinha, realmente era um momento delicado. E ele tentou, de alguma forma, transferir isso para o fato de eu ser um dos responsáveis por aquela decisão. Mas eu não, assim, como disse, lamento, e entre essas 2 coisas importantes, o Fábio, o ídolo, e o Cruzeiro, naquele momento, a gente escolheu o Cruzeiro. O ex-dirigente da Raposa ainda falou um pouco sobre como foi a chegada da equipe do Ronaldo e como estava a situação do clube antes da chegada do fenômeno. Confira um trecho da entrevista. Ele começa a atuar no clube sem ter comprado o clube. Isso assim, num processo de turnaround, de reestruturação, isso não existe. E é só depois da aprovação pelo conselho da compra que ele deveria ter entrado. A gente entrou bem antes. E ele coloca dinheiro antes para liberar a transfer ban, para a gente poder inscrever jogador, para poder jogar o campeonato. Então assim, aquilo, né? E aí tem 3 meses que você fala o tamanho do buraco, que é muito maior do que era, né? Até de fato comprar o clube. Só que também como é que você sairia depois que já botou dinheiro, você já deu a cara, você já montou tudo. Então foi um processo à brasileira, né? Mas que também ao mesmo tempo foi o que o Cruzeiro precisava. Se não fosse daquele jeito, eu acho que não teria dado jeito e teria perdido aquele ano, que talvez fosse o ano derradeiro da destruição, né, desse clube gigantesco e maravilhoso que é. Ninguém queria, ninguém teve coragem de assumir. Ninguém. Porque assim como ofereceram para o Ronaldo, ofereceram para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Por que ninguém pegou? Então, alguma coisa muito ruim acontecia aqui dentro. Tinham contratos absurdos, tinham condições assim inacreditáveis. Exílios ao clube. Mas totalmente. Era um negócio assim, assustador. A gente é apaixonado por ele, tá? Ele é um cara muito carinhoso com a gente, ele acredita no que nós estamos fazendo, é um parceiro, tem nos ajudado muito desde o princípio, tá? Comprou a ideia, comprou o barulho, acho que é um dos defensores, né? Tem as opiniões dele, né? Adora saber dos bastidores, adora estar no dia a dia, adora falar assim sobre time, sobre o jogo, e a gente entende isso como benéfico, né? Porque ele é um parceiro nosso dentro dessa empreitada, e extremamente bem-vindo aí nessas discussões. A gente está sempre trocando ideia aí e conversando.